Vamos lá, Provérbios capítulo 8. Enquanto você vai identificando o texto aí, no final não esqueça, ali atrás a juventude está recebendo a inscrição para aquele retiro, aquele encontro que acontecerá daqui 2 semanas, não é? Daqui 2 semanas? Final do mês? Final do mês eu estarei lá os 3 dias para a gente bater um papo, para conversar, responder perguntas. Vai ser um tempo de diálogo, partilha. Vamos aprofundar as relações uns com os outros e ter um conhecimento mais profundo de alguns assuntos a partir da perspectiva que tenho sobre igreja, teologia, fé. Só jovens podem ir? Não? Até que idade pode ir aí, Nilton? 99 dá para ir? Então, se você quiser participar também, é um lugar lindíssimo ali em Itaipava. Provérbios capítulo 8, versos 32, 33 até o 36 diz assim: Portanto, meus filhos, escutai-me. A tradução está um pouquinho diferente, que é a NVI, mas vá me ouvindo e tentando comparar, porque isso até ajuda a entender o texto. Portanto, meus filhos, escutai-me. Felizes os que guardam os meus caminhos. Escutai a disciplina e tornai-vos sábios. Não a desprezeis. Feliz o homem que me escuta, velando em minhas portas a cada dia, guardando os batentes, ou junto às portas, né? Guardando os batentes da minha porta. Quem me encontra, encontra a vida, e goza do favor de Yahvé ou do Senhor. Quem peca contra mim, fere a si mesmo. Todo que me odeia, ama a morte. Esse é Provérbios capítulo 8, verso 32 ao 36. Há uma frase aqui nesse texto, nesse conjunto de proposições poético, práticas, porque tem a ver com sabedoria, tem a ver com prática do dia a dia, que é importante, que é o verso 36. Olha só o que o verso 36 diz: Quem peca contra mim, fere a si mesmo. A palavra, a NVI traduz: mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Esse texto está dentro de uma longa discussão de um livro que durante muito tempo foi lido de forma equivocada. Há algumas leituras em Provérbios que são equivocadas. Provérbios é, antes de qualquer coisa, uma obra para a vida. Há uma frase que nós tiramos de Provérbios, para vocês terem ideia, que no fundo é o equívoco que a gente comete. Já viu aquela história? Busque a Deus na madrugada, porque na madrugada tem mais poder. Quem já ouviu falar nisso? Vocês nunca se perguntaram por quê? Qual a diferença de buscar na madrugada? Alguns responderiam: não, porque na madrugada o condicionamento é menor. Não é? Esse texto vem de Provérbios, essa ideia vem de Provérbios, que diz assim: aquele que me busca pela madrugada, me acha. Mas quem está dizendo isso em Provérbios? É uma personagem com uma linguagem metafórica, que é a sabedoria. É muito comum na literatura do mundo antigo a personalização de sentimentos, de coisas. E Provérbios dá vida, usa como personagem a sabedoria, e ela tem voz.
ela tem um eu enunciativo. Aí peguei pesado, né? Também. Ela fala em primeira pessoa dentro do texto. Eu, a sabedoria. Muita gente lê como se Deus estivesse falando, mas não, é a sabedoria. Aliás, a sabedoria em Provérbios, ela está junto de Deus. Neste mesmo bloco de textos em Provérbios, em que encontramos o discurso da sabedoria, tem uma hora que o texto diz que ela está junto com Deus no tempo da criação. Antes de todas as coisas serem criadas, a sabedoria diz: eu estava com o Senhor. É óbvio que aqui nós temos uma mistura do imaginário do mundo antigo, que é muito diferente do nosso imaginário hoje, e também uma linguagem metafórica para dizer que a criação de Deus é perpassada por sabedoria, por beleza. Não é uma criação aleatória, é uma criação cheia de organização, fluidez, beleza, potência, vida. Ou seja, Deus cria todas as coisas na mediação da sabedoria. Aliás, a ideia em Provérbios é que esta sabedoria, que serve de instrumento para a criação de todas as coisas, que dá a vivacidade para o cosmos, que revela um Deus que é sábio, essa sabedoria se encarna na vida. E essa sabedoria que se encarna na vida, em hebraico a rokamá, ou a sofia no grego, tem a ver com um jeito de agir no mundo que por muitas vezes se constrói na experiência. Não é um tipo de conhecimento cognitivo. O sábio em Provérbios, que é servo da sabedoria, não é aquele que conhece bem no sentido cognitivo, mas é aquele que vive bem. É aquele que canta o cancioneiro brasileiro, né? Ou do cancioneiro: viver e cantar. Bíblico isso. Provérbios: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza. Pronto, a sabedoria em Provérbios está dando uma aula para os que são capazes de serem aprendizes. Aprendizado que tem a ver com a experiência, com os erros, com os acertos. Aprendizagem que se dá na vida. Aprendizagem que tem a ver com a forma como escolho no mundo. Então, sabedoria aqui, que é uma personagem em Provérbios, é uma linguagem que o texto bíblico tem para nos dizer o quanto vivemos bem, ou quanto sabemos viver. E aqui, neste verso, a sabedoria dá um conselho muito importante. Ela diz assim, quem peca contra mim, e aqui não é contra Deus, meus irmãos, é a sabedoria falando. Quem não me leva em consideração, ou seja, quem não está disposto a aprender na vida para viver melhor, e viver melhor segundo o Antigo Testamento e o Novo, mas especialmente aqui o Antigo, tem a ver com temor a Deus. Ou seja, quem não está disposto a viver na vida o temor a Deus, e a vive de forma descontrolada, sem compromisso consigo, com as pessoas e consequentemente com Deus, ou seja, quem peca contra mim, fere a si. É como se a sabedoria dissesse assim: cuidado, porque dependendo da forma como você conduz a vida, é possível que você seja um mal para si mesmo. É possível que você seja o seu próprio algoz. E aí o texto vai nos dando uma série de indicações do que seria esse risco. A sabedoria, essa personagem, vai dizendo: quanto mais você se afasta de mim. E aqui é uma expressão contrária da sabedoria, que é a expressão
tolo ou tolice. O que é o tolo? Você pode ter na tua cabeça muita informação e ser um tolo. Você pode ser pós-doutor na tua área e ser uma tola. Porque tolice e sabedoria, nem Provérbios, não tem nada a ver com conjunto de conhecimento. Às vezes alguém com uma formação muito menor, quase semi-analfabeto, tem condições de ser mais sábio do que você, com a grande informação e grande formação que tem. Porque sabedoria tem a ver com o jeito como trato a vida na experiência da vida. O tolo é aquele que não é capaz de aprender com a vida. O tolo é aquele que responde à vida sempre de maneira precipitada, equivocada, destrutiva. Conheço gente que fala, por exemplo, em cátedras, lá na escola de altos estudos, na França. Tenho amigos que um livro que ele escreve é estudado, é revisado, é resenhado em grandes universidades. Tenho amigos que, por conta dessa minha trajetória acadêmica, me permitiu construir amizade com gente que é pago para sair daqui do Brasil, falar em língua portuguesa porque não sabe o alemão, para dar uma palestra em alemão lá em Wittenberg, na universidade lá de Hamburgo, sobre um tema, mas é tolo. Tolo porque vive fazendo escolhas na vida tão egoístas, tão insensíveis, tão pouco frutíferas para si e para a vida de quem está do lado, que toda a sua formação, toda a sua potência cognitiva não conseguem protegê-lo de sua tolice. Porque ser tolo e ser sábio em Provérbios tem a ver com o jeito como trato a vida, como lido com a vida. Formação acadêmica é fundamental, irmãos, não tem problema nenhum com formação acadêmica, pelo contrário, estudem bastante, sejam intelectualmente os mais capazes na área em que vocês atuam. Mas não é isso que significa sabedoria para a Bíblia, para o Antigo Testamento, para Provérbios. A sabedoria tem a ver com a capacidade de viver à luz daqueles que temem a Deus, ou como aqueles que temem a Deus. E o que significa isso? Isso significa responder na vida de maneira equilibrada, madura. Isso significa aprender com os erros. Isso significa ser sensível às mudanças e transformações. Que em Cristo Jesus, Betânia seja uma igreja capaz de formar em nós sabedoria para a vida. É muito triste quando você lida com gente com uma formação acadêmica belíssima, mas com uma vida tola. E se engana porque acha que é possível se esconder no diploma e na formação que tem. Porque essa formação precisa me tornar uma pessoa melhor para a vida. Amém, meus irmãos? E esse texto, então, está dizendo que algumas coisas podem ser usadas para a nossa própria destruição e nos convida a uma responsabilidade. Aqui, irmão, a gente sai dessa idealização do mundo evangélico, que às vezes nos ensina que basta levantar a mão para o céu, chorar, cantar, que todas as coisas serão resolvidas. Não, Provérbios é visceral, porque nos enraiza na vida. Fala assim, veja, isso é a vida. Se vocês não souberem responder bem na vida, a vida vai cobrar. Não importa vocês colocarem a culpa no diabo, na mãe, no pai, em quem quer que seja. É na vida que vocês vão responder com o equilíbrio necessário para que essa vida tenha sentido. E a vida é dura, nem sempre ela nos presenteia com bons dias. E é necessário que nós tenhamos condições de responder na vida de forma sábia, com sabedoria. E aí o autor dessa tradição diz,
Pois é, por vocês se afastarem da sabedoria, se afastarem de mim, diz a sabedoria, vocês podem ser perigosíssimos, não para o outro só, mas para vocês mesmos. Porque podemos muitas vezes, meus irmãos, nos tornar um risco para nós mesmos. O Cazuza, ele tem uma música assim, que ela é muito interessante porque ele vai... Cazuza é do tempo aí mais, né? Tem jovens que nunca nem ouviram falar em Cazuza, eu acho, né? O profeta Cazuza, ele tem uma música chamada Mal Nenhum. Quem já ouviu essa? Tem uma novela agora que é Vai na Fé, que é uma novela que trata uma família evangélica, interessantíssima, porque não faz nenhum estigma do mundo evangélico, talvez uma das novelas mais equilibradas. Eu estava essa semana com o César, com o Cezinha, que é o roteirista e é um pastor dessa novela, e ele me falando o impacto que essa novela tem causado nas pessoas, assim, na produção, no espaço lá da rede que tem transmitido esse projeto. E tem uma cena legal que dois atores começam a cantar essa música aqui, que eu vou agora citar, que tem muito a ver com o que a gente acabou de ler, que diz assim, ó, que é de Cazuza, né? Eu não posso causar mal nenhum, a não ser a mim mesmo, a não ser a mim mesmo, a não ser a mim mesmo. Já ouviram? E é legal que ele repete isso umas 3 vezes. É o que o salmista está dizendo. Como eu posso causar mal a mim mesmo? Como posso causar mal a mim mesmo? É como se ele perguntasse para nós hoje: como eu posso causar mal a mim mesmo, mal a mim mesmo, mal a mim mesmo? Como posso? Diz a sabedoria: se você se afastar de mim, se você não considerar a vida como deve considerar, se você não aprender com os equívocos, se você não estiver disposto a crescer, a amadurecer. Porque se você não estiver disposto a fazer isso, você continuará causando mal a si mesmo, mal a si mesmo, mal a si mesmo, e chorando as mesmas lágrimas, tropeçando nas mesmas pedras, deslizando nos mesmos espaços perigosos, quebrando os relacionamentos como sempre quebrou, atingindo as pessoas como sempre atingiu, e atingindo a si mesmo, consequentemente, sempre. E aqui a sabedoria nos dá algumas orientações para que nós não sejamos um mal para nós mesmos. Primeiro, a primeira orientação, ela fala assim, ó, tenham capacidade, tenham condições para ouvir. Olha o capítulo 9, o capítulo 8, olha os versos. Nesse poema, pelo menos 3 vezes aparece a expressão escutai-me. Escutai, me escuta. Ó, porque, meus filhos, escutai-me. Verso 36, escutai a disciplina. Verso 34, feliz o homem que o quê? Me escuta. E escutar aqui tem a ver com levar em consideração, ser capaz de ouvir as orientações da sabedoria, parar e dar crédito. O nosso tempo é um tempo do barulho. Todo mundo tem o que dizer, não é? A internet mesmo se tornou um espaço para dar voz para todo mundo. Todo mundo sabe alguma coisa sobre tudo. De culinária a política, somos todos especialistas. Matamos e morremos por isso, inclusive. E por vezes até inventamos dados para não perdermos uma discussão. Estou mentindo? É o contexto da... Gente, meu irmão, é o seguinte. Hoje a nossa geração é Babel. Todo mundo fala o tempo todo. E a gente não para escutar e auscultar. Não escutamos os outros, não escutamos a nós mesmos. O que a sabedoria está dizendo é o seguinte, ó. Cuidado, me ouça. Isso não tem a ver só com captar os barulhos, mas considere. Leve em consideração a disciplina, ouça sobre a disciplina.
E ao ouvir a disciplina da sabedoria, haja, mude, se mova. Numa sociedade em que a gente só tem a dizer, nós criamos um bando de arrogante que acha que só sabe ou só tem o lugar para ensinar. Qual que é o ápice da arrogância? É quando achamos que não temos nada a aprender e só a ensinar. O arrogante, aliás, ele não se enxerga porque não ouve ninguém, a não ser a si mesmo. E é possível que você esteja aí destruindo a sua vida, a sua família, seu futuro, as suas relações. Sabe por quê? Porque você não consegue ouvir, cara. Você só consegue falar, você só sabe falar. Você não percebe que tem que aprender também. E às vezes o melhor caminho, meu irmão, para resolver problemas e questões é o silêncio. Eu gosto muito de ir lá para o interior do Espírito Santo, de onde eu venho. Meu sogro agora arrumou um sítio assim, que eu tenho a experiência do silêncio. Eu sento, aí tem lá, na frente assim, tem um mangue, atrás umas árvores e os passarinhos cantando. O silêncio, sabe? Não tenho que ouvir a mim mesmo o tempo todo, nem ficar falando, só ouvir a natureza, ouvir o vento, para treinar a mim mesmo, para ser capaz de ter mais ouvidos do que boca no dia a dia, porque às vezes, por falarmos muito mais do que ouvir, destruímos as coisas simples da vida e as pessoas que estão com a gente e a nós mesmos. Quem não ouve ninguém não sai do lugar. Tem gente que só ouve os seus próprios impulsos, que só ouve os seus próprios desejos. A sabedoria está dizendo o seguinte, comece a ouvir aquilo que realmente te traz vida. Seja capaz, seja sensível para aprender. E às vezes, irmãos, a melhor maneira de aprendermos é ouvindo as consequências dos nossos erros e as nossas escolhas erradas. Tem gente que continua tropeçando e errando da mesma forma porque não é capaz de ouvir. Talvez está aqui, sempre ouvindo das Escrituras, mas as Escrituras não são ouvidas profundamente, porque quando as Escrituras são ouvidas profundamente, a gente muda o jeito. A gente muda o jeito de ser, de agir, de responder. A sabedoria está dizendo o seguinte, segura os seus impulsos, seja capaz de ouvir, tenha coragem de se dobrar diante da verdade, tenha coragem de se dobrar diante do que é justo, do que é ético. Ouça, isso é ouvir. Tenha condições de silenciar. Às vezes nós nos embaraçamos porque falamos demais. Já viu aquela história? Eu falei mais, não precisava falar tanto. Vamos disputar o ouvir, quem ouve mais. Imagina que legal que seria. Nós disputamos quem fala mais, né? Numa discussão é a seguinte, quem vence? Mas quem é que vence numa discussão? Quem silencia o outro e fala mais. Só que nesse tipo de coisa todo mundo sai perdendo, irmão. Vamos criar cultura. Vence quem ouve mais. Lá em casa, vence ou vencerá quem ouve mais. E às vezes nós falamos tanto que nem nos ouvimos também. Falamos mais do que deveríamos falar só por falar. Porque também falar tem uma coisa de poder, né? A minha voz é a última palavra aqui. Todo espaço de violência começa com a fala, porque a fala também pode ser violência discursiva.
Que em nome de Jesus a gente aprenda com a sabedoria a ouvir mais. E aí, irmão, você ouve mais ou fala mais? E a coisa da fala, você vai perceber que nós devemos tomar cuidado, inclusive, com a fala. Olha lá em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 19. Tiago, capítulo 1, verso 19. Olha só. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para... tardios para... e tardios para... Continua. Pois a ira do homem não produz a justiça. Você sabia que aqui há uma linha de continuidade? Porque no final se produz a ira e a violência. A minha fala pode se tornar um espaço de produção de ira e violência. Quando eu não sou capaz de ouvir, eu passo por cima do outro. Eu não percebo o valor e o que eu tenho a aprender com o outro. Quando eu não sou capaz de ouvir, eu atropelo as pessoas, eu atropelo o outro. E atropelando o outro, não aprendo quase nada. E é por isso que Tiago vai falar, olha, cuidado com a língua. Porque às vezes você diante de alguma situação, diante de algum tipo de tensão, você nem esperou para ouvir direito e já quer. Capítulo 3, olha aí o capítulo 3 de Tiago, verso 5 e diante. Capítulo 3, verso 5 e diante. Tiago 3, 5. Já foi? Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é e um mundo colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo amor de Deus, cara. A minha língua pode ser como uma fagulha do inferno para incendiar, irmãos, relacionamentos, espaço de trabalho, minha casa. Aí a sabedoria vai dizer, olha, então, faz o seguinte, e Tiago vai resgatar isso, tenha capacidade de ouvir mais, de entender melhor, de compreender melhor, para depois você falar, porque às vezes nós nem entendemos bem o que está acontecendo, e a gente já está falando, julgando, atacando. Aí o texto está dizendo, ó, isso pode se tornar uma fagulha que vai colocar fogo em tudo. Deixa eu perguntar um negócio aqui. Pergunta não, né, pastor? Quantas vezes você foi fagulha? Quantas vezes a sua incapacidade de ouvir serviu para destruir e incendiar? Quanta gente que você não consegue mais encontrar porque você não foi capaz de ouvir com mais calma. Porque tem um negócio, irmãos e irmãs. Às vezes nós recebemos um pacote pronto sobre alguém, sobre alguma coisa, sem a capacidade de ouvir, e vamos tomando lado, vamos enfrentando batalhas, vamos entrando em questões, usando a língua, e daqui a pouco tornamos esta floresta uma grande chama. Eu não posso causar mal nenhum a não ser a mim mesmo, quando não sou capaz de ouvir mais. Não dê respostas prontas antes de uma análise profunda. Não se envolva em nenhum tipo de querela antes de compreender bem o que está acontecendo.
Não se permita falar e reproduzir coisas que você ainda não analisou. Ouça. Quando o provérbio diz, olha, quem me busca pela madrugada, a sabedoria está dizendo, tomem cuidado, sejam sábios. Não adianta você ter toda a formação do mundo, se não sabe ouvir. E já quer falar, e já quer se impor, e já quer explicar, e já quer se envolver, e já quer acertar. Meus irmãos, na verdade, a metade dos problemas são resolvidos antes de enfrentá-lo. Que o Senhor Deus nos ajude a termos ouvidos mais sensíveis e línguas domesticadas, para que a sabedoria esteja sobre nós e sejamos pessoas menos perigosas a nós mesmos e às outras. Amém? Amém. Capacidade de ouvir. É por isso que nós não podemos andar sozinhos, irmão. É complicado andar sozinho. A Bíblia diz, nos muitos conselhos há o quê? Eu lembro, uma vez, a primeira vez que levei a sério esse texto, eu era seminarista, num seminário em Pindamonhangaba, o primeiro que fiz. Estava há 2 meses namorando com a minha esposa, que é minha esposa hoje, que é a Marileia, e já estava querendo casar. Não, eu vou casar e pronto. Aí alguns amigos falaram assim, mas Kenner, veja só, você não acha? Aí, antes deles falarem, já tinha toda uma argumentação pronta. Voltei de férias já preparado para organizar tudo para o casamento. Doido era a Marileia aceitar um negócio desse, né? Aí alguém citou esse texto para mim, porque ele percebeu que tantas pessoas estavam falando coisas muito parecidas. Assim, Kenner, olha, nos muitos conselhos há potência de sabedoria. Eu estava tão surdo, que só ouvia a mim mesmo. Claro que ouvi, esperei o tempo, casei na hora certa e graças a Deus as coisas estão bem. Tá ali, o resultado disso é a Gabi, o Roger e a Bia, né? Que o Senhor Deus nos ajude a não sermos surdos diante daquilo que precisamos ouvir, que temos condições de falar menos e ouvir mais, para não sermos instrumento de destruição de nós mesmos, para que sejamos então gente madura, cheia de sabedoria e capaz de viver o melhor desta existência que nos convida a vivermos com maturidade e bem e sempre muito bem. E não ter vergonha de ser feliz, né? A sabedoria ainda continua, veja lá, o verso 34. Como que faço para não causar mal a mim mesmo? Tem um negócio chamado precaução. Repita comigo, precaução. Feliz o homem que me escuta, velando em minhas portas a cada dia, guardando os batentes de minha porta. Essa expressão, ela é interessante, porque esse termo, velando em minhas portas a cada dia, imagina a sabedoria, olha a imagem, a sabedoria agora fala como se fosse algo que vivesse em uma casa, ou num templo, e ela está dizendo o seguinte, feliz é aquele que espera ali na porta, que está preparado na porta, aguardando para que eu saia e o encontre. A imagem é muito bonita porque diz assim, é sábio aquele que se prepara para o meu encontro, que não espera o negócio ser destruído para ter resoluções.
A estrutura aqui, frasal desse texto, na língua original, é mais ou menos assim, ó. Quem é capaz de se precaver, me encontra. Entenderam? Isso tem a ver, meu irmão, com não esperarmos a coisa ser destruída para darmos os primeiros passos. Um exemplo. Quando você olha uma relação que acabou, saiba, essa relação não acabou de uma noite para outra. Isso é resultado de um conjunto de atitudes, de escolhas, de atos impensados, Quando um desastre acontece comigo, de alguma maneira eu tenho participação com isso. Outro dia fui fazer um exame e descobri, já tem um tempo, que eu estava com início assim de diabetes, sabe? E na época eu era mais novo. Falei, meu Deus, como pode ter acontecido isso? Ora, não ando 1 quilômetro sequer. Como se não tivesse o amanhã. Ajo de forma irresponsável comigo mesmo. Eu vou para o exame. A ideia aqui da sabedoria é o seguinte: se preocupe com o que vem antes, com o dia a dia, com as coisas simples. Chegou em casa, no cotidiano, no que é do dia a dia, no que é do corriqueiro, faça as coisas como devem ser feitas. Não espere o negócio ser destruído para que você depois corra atrás. Tudo que for fazer, pense nos resultados e nas consequências. Não saia escolhendo, agindo, fazendo como se isso não desse nenhum resultado. Que na tua agenda existencial e de vida, coloque as coisas que são importantes. E invista previamente no que antecede a estas coisas importantes. Quando você quer, no esporte, cumprir alguma coisa, né? Correr mais, vencer uma prova, ganhar um jogo. Veja, aqueles minutos que você disputa representam uma parte pequenininha do que você fez muito antes. Você é, no esporte, não aquilo que você conquista no dia da disputa. Você é, no esporte, aquilo que você fez antes. O que a sabedoria está dizendo é assim: seja uma pessoa que pense antes, que se proteja, que se prepare, que não vá escolhendo e agindo como se não houvesse um amanhã. Outro dia eu estava olhando as pessoas que ganharam na Mega Sena, na loteria. A maioria não tem mais nada. Teve um que ele ganhou e começou a viajar o mundo, pagando tudo para todo mundo. Aí quando foram entrevistá-lo, ele falou assim: não sei o que aconteceu, agora não tenho mais nada. Você não sabe o que aconteceu? Dinheiro acaba. Relacionamento desgasta. A vida profissional muda. Então se você não tem nenhuma previsão, se você não se prepara, se você não é um cara, uma pessoa, uma moça com preocupações prévias, você sempre vai ser um risco para si mesmo. O que diferencia um adolescente inconsequente,
um jovem inconsequente de um adolescente maduro, e um jovem maduro de um adulto maduro, de um adulto inconsequente, que isso não tem nada a ver com idade, tá, irmão? Sabedoria não tem nada a ver com idade. A idade deveria nos tornar mais sábios, mas nem sempre é assim. Tem muito jovem sábio e muito velho tolo. A questão não é a idade. A questão é a capacidade de aprender o quanto é importante prevenir, prever, reduzir danos. Porque se você continuar agindo como se nada fosse acontecer à luz do que você faz, sem se prevenir, sem se preocupar, você continuará sendo um mal para si mesmo sempre. Parece meio duro isso, né? Mas a sabedoria está dizendo: assim viverão melhor. Que o Senhor Deus nos ajude a termos o cuidado necessário para prevenirmos, para nos cuidarmos, para organizarmos melhor as coisas, para que os frutos bons sejam resultado de um bom plantio, de um bom cuidado, porque assim Deus nos abençoa de verdade e a vida se torna muito melhor. Então o que a sabedoria está dizendo aqui é: bom, e quem me encontra, encontra a vida e goza do favor do Senhor. Quem me encontra como? Está me esperando, então você encontra. Está na porta. Está se organizando. Está prevendo. Porque tem coisas, gente, que acontecem assim, de forma inesperada, não é verdade? Tem situações que acontecem com a gente que não é possível prevenir. Mas até isso, se você estrutura bem a sua vida, é possível que nesse contexto você tenha reservas. A pandemia pegou todo mundo de surpresa, não pegou? E foi um tempo terrível. Terrível. Mas tinha gente preparada, sabia, para isso? Eu mesmo não estava. Tive que ressignificar a minha vida. E graças a Deus que superamos isso juntos e somos solidários a tanta gente que se perdeu nesse caminho. O Brasil não estava preparado para esse negócio. E agimos de forma muito imatura nesse tempo. E, aliás, nos deparamos com gente muito irresponsável nesse contexto, que em nome de uma série de irracionalidades colocou muita gente em risco, não esperando o que poderia acontecer depois. Que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a sermos sábios o bastante para não permitirmos que a vida seja levada sem cuidado, sem compreensão, sem articulação, sem ação prévia, sem precaução. Na tua vida aí, o que você está projetando? Como que você está organizando? Como que você está articulando? Aí hoje tem empresas que já estão deixando uma reserva para uma próxima pandemia. É mais ou menos assim, aprendemos, porque há a possibilidade de algo muito ruim acontecer. Isso tem a ver com pensar antes, tem a ver com precaução. E por fim, o verso 35 diz assim, quem me encontra o quê? E goza do favor do Senhor. Veja só, se tem uma coisa que caracteriza a sabedoria, tem a ver com a vida. O que é a vida, irmão? A vida pode ser várias coisas. A vida, ela pode ser vista do ponto de vista biológico, aquela coisa, você nasce, cresce. A vida pode ser vista do ponto de vista cultural, você produz saberes, produz cultura. E a vida pode ser vista do ponto de vista teológico. Como eu dou sentido teológico para a vida. Como que eu dou sentido
de fé para a vida. Como que a vida pode ser um lugar onde eu represente bem a minha fé e viva a relação com Deus? Que tipo de vida é essa? Segundo a sabedoria, é uma vida que está disposta a ouvir aquilo que é a verdade de Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, no ponto de vista teológico, é quando você olha para si e para o outro e para a sua existência e diz: eu não vivo para mim mesmo, eu vivo para o serviço, eu vivo para cuidar, não só de mim, mas do outro, eu vivo para adorar. Então tudo que eu faço, meu trabalho, minha história, tudo que tenho, isso tudo de alguma maneira faço para a glória deste Deus que me deu a vida. Isso é ver a vida do ponto de vista teológico. Ver a vida do ponto de vista teológico é entender que a vida me convida ao arrependimento, que eu posso errar, que eu posso pecar, que eu posso deslizar. Então eu aprendo com a vida, eu cresço com a vida, eu amadureço com a vida, porque eu quero ser um servo melhor, porque eu quero ser alguém que represente melhor o Evangelho. Então por que eu luto por justiça? Por que eu escolho pelo que é bom? Por que eu ajo na misericórdia? Por que eu quero ser ético? Por que eu quero respeitar as pessoas? Por que eu quero servir? É porque a vida se torna para mim um lugar onde Deus me encontra e eu encontro as outras pessoas cheio de Deus. Uma vida que é vivida sem sentido teológico é uma vida que busca os seus próprios interesses, suas próprias vontades, as suas próprias paixões, que não está nem aí com o que faz em relação ao outro, simplesmente vai vivendo e atraindo para si os seus interesses, e se for possível, passando por cima do outro, fingindo que o outro não existe. Essa é a vida longe da sabedoria de Deus. Mas qual a vida que dá sentido? Qual a vida que realmente vale a pena? É uma vida que é construída nos altos e baixos, nos erros e acertos, à luz do desejo profundo de adorar a Deus. E como adoro a Deus? Cantando? Levantando a mão? Não. Eu faço isso vivendo bem, vivendo cheio daquilo que é do Evangelho. Então, a injustiça me incomoda porque toca esse detalhe da vida. Logo, o racismo me faz mal porque é um mal para a vida. Logo, a violência que as mulheres vivem nos lares, isso me incomoda porque isso é contra a vida, contra o reino, contra Deus. O abuso de crianças, isso é contra a vida, contra mim, contra Deus. Não é só contra a criança, é contra mim também. Então eu luto, eu ajo, eu vou articular coisas, eu vou aqui fazer o Focus, eu vou criar o Casa Viva, eu vou construir uma casa amarela, eu vou espalhar casas pelo Rio de Janeiro. Por quê? Porque a vida é importante demais. E eu tenho que viver à luz da sabedoria de Deus. Essa sabedoria me chama para a justiça, me chama para a misericórdia, me chama para a graciosidade, me chama para a solidariedade, me chama a vivê-la para além de mim mesmo. Glória a Deus. Vocês estão acompanhando aí, né? A Esgotonet, não estão? Tem gente orando para Deus quebrar a mandíbula do outro. Gente, eu estou escandalizado com esse negócio. O camarada, pastor, espero que ele me ouça. O camarada me diz: a igreja tem que voltar a ler os salmos imprecatórios para que a gente ore, para que Deus quebre as mandíbulas de não sei quem, para que Deus adoeça não sei quem. Meu irmão, não importa quem você odeie, saiba, Deus ama. E salmo imprecatório, irmão, é só para dizer o seguinte, Deus, olha quanto é doloroso o mal e a injustiça, cuide dele,
Não é para você agora olhar para o teu vizinho que você não gosta? Para o teu patrão que é ingrato? Para o teu político que você não gosta muito e mandar Deus matar? Porque saiba, se isso vira lógica, o outro vai mandar matar você também. Ou você não é mal para ninguém? Aí vão ficar, aí Deus está lá no trono, ó, Senhor, mata João. Aí João, Senhor, mata Maria. Quer dizer, é um Deus assassino, né? Que tá aqui, é um Deus que... É um Deus matador de aluguel. Eu oro a Ele, Senhor, aquele fulano me fez mal. Mata ele, por favor. Aí o que a gente faz com Jesus? O que a gente faz com Jesus? E com o que Jesus disse? Mas Jesus não sabe das coisas. Eu aqui sei. Orem por quem persegue você. Ame o teu inimigo. Deseje o bem. É como se ele dissesse: viva a vida de verdade. Porque até mesmo no espaço da espiritualidade, a linguagem religiosa pode tornar uma pessoa pior. Não, Senhor, que Deus não quebre a mandíbula de quem eu não gosto. Que Deus me ajude a amá-lo e transformar essa pessoa. Deus, que o Senhor cuide da injustiça para que a injustiça não aconteça. Porque Deus ama o alvo da injustiça e quem promove a injustiça. O alvo da injustiça, Deus protege, diz assim o texto. E quem causa a injustiça, Deus tem interesse de transformá-lo, sem passar a mão em sua cabeça. O amor de Deus é o amor pela vida. E se nós temos a sabedoria, vamos nos tornando na vida pessoas que refletem o amor do Evangelho de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe. Que o Senhor Deus me abençoe. Para não sermos a causa do nosso próprio mal, mas para sermos sábios e vivemos uma vida mais madura, equilibrada, para a glória do seu nome. Amém.